Oi, Psi, tudo bom com você? Vamos falar sobre competências que todo psicólogo deve ter? Então vamos começar me apresentando. Me chamo Marcela Lamastra e eu sou head do Psi do Futuro Edu. Então se você ainda não conhece, a gente posta vários conteúdos sobre educação, prática baseada em evidências, terapias contextuais, TCC, enfim, então dá uma seguida aqui. Vocês vão começar a me ver cada vez mais aqui no canal do Psi do Futuro, então se você tem interesse nessa parte de educação, em competências mais técnicas sobre a psicologia, então você pode mandar aqui nos comentários que a gente vai produzir outros vídeos sobre isso, tá bom? Vamos começar agora com o ponto número 1. Alguns pontos, eles vão ser mais básicos para você, alguns pontos a gente vê na faculdade e outros não são tão básicos assim, podem parecer até um pouco fora de contexto, mas eu vou te explicar, então vem comigo, tá bom? O ponto 1 é sobre a comunicação. Nós, como psicólogos, nós vendemos o nosso serviço através da comunicação. Não só para fazer uma venda, né, sobre a psicoterapia, os benefícios e tudo mais, ali se você tá no Instagram, se não tá, enfim. A gente precisa se comunicar de uma forma assertiva, de uma forma que corresponda com a mensagem que a gente quer passar, entendendo também quem é o nosso interlocutor, quem é a pessoa que está recebendo essa mensagem. Então aqui você pode lembrar um pouquinho das suas aulas de português, mas eu vou ser a professora chata falando: você precisa cuidar do seu português, você precisa dominar a sua língua materna, se claro, o português for a sua língua materna. Porque quando você tá ali na sessão com o seu paciente, ou quando você tá se portando, falando, olha, eu sou psicóloga, eu atuo em tal abordagem e tudo mais, você precisa conseguir passar uma mensagem clara. Então é muito ruim quando você acaba sendo prolixa, ou quando você come algumas palavras, como você come ali um S, um R. Então toma bastante cuidado com isso, garanta que você está dominando ali a norma gramatical, né, norma culta, informal, assim, a gente não precisa ser uma persona. Mas garanta que você tem um bom domínio da sua comunicação, tá bom? Isso vai fazer toda a diferença, inclusive para o público que você atrai para o seu serviço. Então o ponto número 2 é sobre senso crítico. Infelizmente, essa competência, digamos assim, a gente não aprende nem na faculdade, muito menos no colégio. Então, o nosso senso crítico deveria estar sendo instigado em nós desde cedo, mas infelizmente não é bem assim. Então, como que isso se parece, tá? Eu vejo aqui uma notícia que fala, sei lá, promete mundos e fundos e eu acredito naquilo. A gente vê aí cheio de pseudociência, cheio de promessas milagrosas para curar o seu paciente, para curar aí a depressão, a ansiedade, enfim, o que seja. E às vezes a gente não tem senso crítico para analisar aquela notícia, analisar aquele artigo. A gente vai entrar um pouquinho mais nessa parte mais técnica, mas essa questão de duvidar, sabe? De falar, deixa eu pesquisar mais um pouco, deixa eu ver uma segunda fonte, deixa eu duvidar, né? Mesmo, deixa eu pegar ali outros meios para eu comprovar essa informação. A gente acaba recebendo muito como dada a informação. E isso é super perigoso. Isso desde a faculdade, eu tenho certeza que você, assim como eu, também já recebi algumas informações dadas por alguns professores, porque afinal, eram professores, estavam ali, né? Tem anos e anos de experiência, mas aqui é muito mais de ok, eu respeito e honro a experiência dessa pessoa, que tem muito mais vivência que eu, mas deixa eu ver aqui uma segunda fonte, deixa eu pesquisar por conta própria também, tá bom? Então isso é super, super importante. O ponto 3, a gente vai falar aqui, a gente já falou sobre o domínio do português, o domínio de uma boa comunicação, agora eu vou falar sobre o inglês. E sim, sobre o inglês. Eu não quero aqui trazer como eu sei que é uma língua mais difícil, eu sei que tem questões aí de pessoas que são mais privilegiadas, têm mais acesso, outras nem tanto. Mas o porquê que eu tô trazendo sobre o inglês? Se você quer pesquisar as melhores evidências para o seu paciente, se você quer ter acesso aos melhores estudos, as coisas mais atualizadas no campo da ciência, né? E você como psicóloga saiba que você está no campo da ciência, você precisa conseguir interpretar o inglês. Eu não tô falando aqui sobre uma comunicação, você ser super fluente. Não é sobre isso. Mas sobre você conseguir ler alguns materiais e conseguir interpretar aquilo, você conseguir ouvir, né, aulas, cursos, enfim, tem tanto material disponível online, no YouTube, através de aplicativos, tem o Duolingo, tem o Babel, tem muitas coisas aí que você pode, de graça mesmo, aproveitar. Então, o inglês ele vai te abrir muitas portas para que você pesquise os melhores materiais
dentro da psicologia. O quarto ponto aqui é sobre organização pessoal. E você, como psicóloga, entenda, você é uma empresa, você tem uma empresa, né? Então você tem que saber dividir o que é o seu dinheiro que entra, você como psicóloga e que você vai tirar para você todo mês, o que é um dinheiro que você, como profissional autônomo, né, vai reinvestir na sua empresa, em cursos, em outras especializações, até mesmo, enfim, seja no seu consultório, se você tem um consultório. Então você tem que saber diferenciar o que é o seu dinheiro, o que é o dinheiro da sua empresa, tirar o seu prolabore, enfim. Você precisa ser organizado nesse sentido, não dá pra enfiar tudo numa conta só e achar que vai dar certo, porque você vai acabar se enrolando nisso, tá? Outra questão com a organização, você tem que saber organizar muito bem os prontuários dos seus pacientes, as informações, né? Então, segundo o Código de Ética, ele recomenda que a gente mantenha até 5 anos os prontuários dos nossos pacientes. Então isso precisa ter bastante organização para você não misturar ali um paciente com o outro. Então você precisa achar o que funciona para você, tá bom? Então se é digital, se é mais o físico, não importa. Mas essa competência de organização pessoal é fundamental para você como psicóloga. O quinto ponto é sobre a disciplina de um estudo contínuo. Então, nós como profissionais autônomas, né, como psicólogas, a gente precisa continuar estudando sempre. Se você achou que com os seus 5 anos de faculdade, até fez uma especialização, depois estava feita, estava pronto, não, sinto muito, mas o campo da ciência, ele é contínuo. Dia após dia tem novos estudos sendo desenvolvidos, então a ciência, ela está sempre em movimento. Se tem muita certeza, não é assim, e para sempre vai ser assim, isso é dogmatismo, já não é ciência, tá? Então nós como profissionais, bons profissionais, a gente precisa estar sempre buscando novas informações, fazendo cursos livres, indo em congresso, assistindo novos materiais, sabe, pesquisando por conta própria, buscando supervisão quando for o caso, principalmente quem está recém-saído da graduação, super recomendado buscar supervisão, às vezes acaba buscando um grupo e divide ali o valor entre todos pela hora do supervisor, acaba sendo mais acessível, já que no começo é mais difícil mesmo, né? Mas enfim, aqui o ponto é sobre você não se acomodar, então tá sempre buscando novos conhecimentos, buscando desenvolver aí as competências dentro da sua área, tá bom? Sexto ponto é sobre metodologia científica, e eu sei que você já deve estar torcendo o nariz pra mim, eu sei que você já deve estar falando, mas o quê? E sim, infelizmente ou felizmente, essa é uma competência super importante e muito negligenciada por nós dentro da graduação. Às vezes essa disciplina de metodologia acaba ficando lá nos primeiros semestres e acaba girando em torno mais de regras, a BNT, enfim. E a metodologia é muito, muito além disso, tá? Então a gente precisa saber entender, compreender o que é um delineamento de pesquisa, o que é um ensaio clínico randomizado, o que é uma meta-análise, o que é uma revisão sistemática, o que é, enfim, um estudo de caso. Isso vai ser fundamental se você quer conseguir interpretar por conta própria e não ficar dependendo de alguém para falar, não, isso daqui é um artigo de boa confiança, e aí a gente volta pro senso crítico, mas será mesmo? Então, se você quer ter autonomia e conseguir interpretar por conta própria novos artigos, pesquisas que são publicados diariamente, você precisa ter esse domínio sobre metodologia, entender, ter noções básicas sobre estatística, tá? Eu não tô falando pra você ser um expert no assunto, mas principalmente se você quer trabalhar com prática baseada em evidência, se você quer conseguir olhar para um artigo e falar, esse artigo é de confiança, ele é de qualidade, não é? Então você precisa ter noções básicas sobre metodologia, inclusive a gente fala bastante sobre isso no Psi do Futuro Edu, então se você ainda tá bem perdido nesse assunto, dá uma olhada lá, a gente tem vários conteúdos sobre isso para te ajudar a desenvolver esse senso, a desenvolver essa habilidade, que, como eu falei, é muito negligenciado por nós psicólogos. E o sétimo e último ponto, pode ser muito básico para você, mas o básico e o óbvio precisam ser ditos e repetidos, tá bom? E aqui eu tô falando sobre empatia. E empatia é uma habilidade, é uma competência, enfim, você chama como você quiser, mas é algo básico para nós psicólogos. A gente precisa ter empatia com o nosso paciente, a gente precisa, quando estiver na frente do paciente, demonstrar que a gente tá compreendendo, que a gente está de fato ali no momento presente com ele, né? Não tem coisa pior
Quem já foi num médico ou em algum profissional, quando você tá lá na frente daquele profissional, às vezes você buscou ele porque tá em sofrimento, tá precisando de uma ajuda, e o profissional parece que tá fazendo mil e outras coisas, tá fazendo de qualquer jeito, olhando pro lado, tá desatento, não olha na sua cara, não olha nos seus olhos, sabe? Isso, tenho certeza que eu, pelo menos, já sofri isso, né? Já passei por essa situação e é muito desagradável, eu não quis mais voltar naquele profissional. E agora imagina nós, como psicólogos, que a base da nossa profissão é a empatia, a base da nossa profissão é o acolhimento do sofrimento do outro, né? A gente não consegue passar isso, principalmente se você tá através de uma câmera, né, fazendo um atendimento online. Tem várias formas de você demonstrar essa empatia, então não fica mudando de janela, né, no seu computador, dá pra ver, a luz vai mudando no seu rosto e o seu paciente, ele consegue perceber quando o seu olho ele tá indo de um lado pro outro, quando fica surgindo notificação, então dá uma desconectada naquele momento, tá? Esteja ali presente, no momento presente com aquela pessoa que está ali buscando a sua ajuda. E isso não só no momento do atendimento, tá? Mas quando você estiver ali nas redes sociais, quando você estiver falando com alguém, você como psicóloga precisa demonstrar essa empatia pelo outro, tá bom? Então isso é o básico, mas como eu falei, precisa ser dito e repetido muitas vezes, porque às vezes por achar que já tá óbvio, que já tá muito claro para as pessoas, que a gente acaba pecando, tá bom? Então essas foram 7 competências para você como psicóloga desenvolver na sua carreira. Você como estudante já pode pegar as dicas, já pode ir correndo atrás, porque tem muito material já acessível para você ainda na graduação e desenvolvendo essas competências, tá? Que eu tenho certeza que vai te diferenciar como profissional aí no mercado. E os seus pacientes também vão agradecer por isso, tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida sobre algum desses pontos, comenta aqui que eu vou adorar responder. Se você quer ver mais, alguma dessas competências mais aprofundadas, que a gente traga mais conteúdo sobre esse assunto, comenta aqui também que eu vou adorar saber. Se você gostou, se você ficou até aqui comigo, você já curte esse vídeo, tá? Pro YouTube saber que é um vídeo bacana e passar para mais pessoas. Se inscreve no canal, porque vai vir muito vídeo bacana por aí, tá bom? Tchau, tchau!